RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacoenda Doido. A paz de Cristo para todos. Neste dia em que todo o mundo cristão recorda os 507 anos da Reforma Protestante, uma pergunta se acha necessária: reformados ou deformados? Essa é, a meu ver, uma pergunta legítima. Depois de se terem passado 507 anos, desde o dia 31 de outubro de 1517, que Martinho Lutero, monge alemão e professor de teologia, afixou as suas 95 teses na porta da capela de Wittenberg. A minha pergunta é teimosa, traquina e sensível. Agora somos reformados ou deformados? As respostas a esta pergunta poderiam vir de todos os lados e cada uma delas iria encerrar determinado grau de sensibilidade. Se esta pergunta for feita numa perspectiva moral, então diremos que estamos deformados, pois muitos dos pecados condenados pelos reformadores agora começam a regressar para o seio da igreja. Escândalos sexuais envolvendo pastores e padres, madres e diaconisas, desvio de fundos financeiros da igreja, assédio sexual em pleno momento de Eucaristia ou da Santa Ceia, tudo isso iria nos levar a concluir que estamos, afinal, deformados. Por outro lado, há quem iria optar por responder a esta pergunta olhando para a consistência dos ganhos teológicos, resultados dos esforços dos reformadores. Hoje temos a beleza da exegese, nos dando a conhecer o significado real das Escrituras. Hoje todos sabemos que as resoluções das assembleias, dos concílios ou reuniões são apenas caminhos para a organização da igreja e que não vinculam a nossa salvação. Então, neste sentido, seríamos tentados a dizer que estamos certamente reformados. Para lá de todas estas possibilidades de resposta, temos de convir que os precursores e os materializadores da reforma estiveram imbuídos de grande coragem, tenacidade e consciência de missão. Amigo ouvinte, eis ali o texto que mexeu com o coração de Martinho Lutero e que o convidou a reavaliar toda a sua teologia católica da altura. Romanos capítulo 1, versículo 16 a 17, onde se acha assim escrito: Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Desde a Idade Média, que foram feitos esforços para o despertamento espiritual da igreja de então. Homens como John Hus, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, grupos como os Lollardos, os Albigenses, os Valdenses, já no século XII a XIV, já procuravam condenar a situação a que a igreja se encontrava. Estes homens e estes grupos condenavam a luxúria papal, a imoralidade do clero, a sobreposição das bulas papais diante das escrituras e o excesso de riqueza detido pela igreja. As indulgências, fortemente ensinadas pelo padre Johann Tetzel, promoveram esta causa e várias divergências teológicas descritas posteriormente no Manifesto dos 5 Solas provocaram Martinho Lutero a escrever as 95 teses. A disputa reformista era também de caráter soteriológico. De um lado, a igreja de então ensinava a salvação por meio da prática da caridade e das boas obras. Nesse sentido, a salvação seria então uma forma de pagamento que Deus iria dar a alguém por ter praticado boas obras e ter dado muita esmola. Lutero, que passara anos e anos pregando sobre uma teologia da salvação pelas obras, é então confrontado por este texto: Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu
e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Foram estas as palavras que feriram o coração de Lutero e levaram-no a questionar a espinha dorsal de todo o ensino teológico que havia aprendido nos mosteiros por que passou. Isso de per si já nos alerta para uma verdade irreversível. A palavra de Deus é a fonte da reforma, a reforma da vida, da pessoa e da igreja. Uma pergunta também legítima é a seguinte: o que há de tão forte neste texto de Romanos capítulo 1, versículo 16 a 17, que tocou tanto a vida de Martinho Lutero e que serviu de lenha e combustível para manter acesa a chama da reforma 507 anos depois? De modo direto, irei dizer que o que tocou a vida e o coração de Lutero foi o modo como Paulo fala do Evangelho nestes 2 versículos. Lutero cresceu ouvindo o Evangelho papista, repleto de bulas, ameaças de excomunhão. Ele teve de suportar uma pregação indulgente num contexto onde os concílios eram tão sagrados que suas conclusões e resoluções eram tidos e tidas como superiores à autoridade da Escritura. Mas agora, neste texto de Paulo, Lutero encontrou um evangelho de se orgulhar, um evangelho dinâmico e ativo, pois Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus e que persegue um fim glorioso, isto é, a salvação de todo aquele que crê, sem se importar a sua raça e a sua etnia. No versículo 17, Lutero foi então fortalecido ao achar ali finalmente a justiça de Deus que se revela no evangelho e que acompanha todo o processo da salvação, como o mesmo texto diz, de fé em fé. O cerne da questão é bem apresentada pela frase: o justo viverá pela fé. Nas palavras de William Hendrickson, fé é o tronco da árvore cujas raízes representam a graça e cujo fruto simboliza as obras, e o acoplamento que conecta o comboio do homem com a locomotiva de Deus. Fé é a mão vazia do homem estendida para Deus, o doador. E, do começo ao fim, a fé é um dom de Deus. A fé é então o elemento central da salvação e da nossa relação com Deus. É a confiança, a segurança, o reclinar-se nos braços eternos, a convicção de que, por meio de Cristo e seu sacrifício expiatório, nossos pecados estão perdoados, nosso débito está cancelado e que, havemos agora sido adotados como filhos do Rei, estamos seguros, salvos, uma vez para sempre, pois quem pode nos roubar das mãos do potente Deus? Agora, vivemos somente pelas Escrituras, tendo a Bíblia como única regra de fé e prática. Agora, cremos mais certamente que a salvação não é conquistada pelas obras, mas recebe-se pela fé. Hoje, somos felizes, pois cremos que esta salvação nos é dada somente pela graça. Uma graça enquanto favor imerecido perante uma ira que aponta para um castigo merecido. A reforma nos fez compreender que somente Cristo é o mediador legítimo entre Deus e os homens. Todos os outros que são invocados como passíveis e possíveis de realizar intercessão em favor dos homens diante de Deus não passam de um exercício confuso, onde os homens tentam comparar relacionamentos entre seres humanos, transferindo-os no nosso relacionamento com Deus. Usando as palavras encontradas em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 a 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o que se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. A reforma também quebrou o orgulho humano, um orgulho que pensava poder conseguir a salvação através de seus próprios esforços. Uma vez ouvi um hino em Umbundo sendo cantado desta forma: Amém de talabayela o manhoangue, ove o talabayela o manhoove, e tu talabayela o manhoeto, vossi tu talabayeli.
Mas a doutrina da reforma ensina o soli Deo Glory. A glória somente a Deus. Não é fruto do que fazemos, mas sim é o resultado do que Cristo fez. Salvação é pelas obras. Sim, pelas obras de Cristo e não pelas nossas. É por conta destas falsas crendices que, passados 507 anos de reforma, a minha pergunta continua legítima. Reformados ou deformados? Pense nisso. Viva feliz com Jesus e fique com a bênção de Deus. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.